Antes de a gente partir para a sessão 2, eu quero completar essa primeira sessão do nosso mini curso Gestão de Indicadores com alguns slides mais. Começando aqui por uma crítica aos chamados objetivos SMART. A sigla vem do inglês, vamos ver aqui passo a passo. O S aí, specific, ou seja, que o objetivo seja um objetivo específico. Isso está bom, porque se a gente coloca um objetivo assim muito macro, muito amplo, muito genérico, a gente não tem nem por onde começar. Então, que seja específico, beleza. O M do SMART é measurable, que seja mensurável. Isso também é bom, sempre que seja possível, a gente deve realmente medir as coisas. Lembrando, porém, que nem todo objetivo relevante, importante, é necessariamente mensurável. A maioria deles sim, claro, e sempre devemos fazer um esforço para medir o que a gente está querendo melhorar, como eu já disse. Ok, o A, e aqui começa a crítica, o A é achievable, alcançável. E aqui um primeiro questionamento, né? Quando a gente tem uma meta, um indicador numérico, como é o segundo ponto, beleza, mas quando você estabelece um valor específico para o futuro, a pergunta que vem é, será que nós temos essa capacidade de prever o futuro? Será que nós sabemos exatamente quanto que a gente pode conseguir com relação a um objetivo, né? a melhorar algum processo, alguma coisa? Não temos essa faculdade, tá certo? Então isso, aqui a gente cai em dois riscos, né? De você se atar a uma meta numérica específica. Primeiro, pode ser que a realidade, você está num certo nível, a realidade dá para você melhorar, vamos supor que esse aqui é o sentido da melhoria, você está aqui, a realidade dá para melhorar só até aqui, mas você, por não conhecer a realidade, isso é de praxe, você coloca uma meta irrealista aqui em cima, né? O que acontece? A equipe trabalha, consegue chegar no máximo que a situação dá, né? Mas era até para reconhecer, né, dar os cumprimentos para o trabalho de equipe que foi feito para sair daqui e chegar aqui, mas como você colocou a meta aqui em cima, irrealista, o que vai ficar no ar? Um sentimento de frustração. Não cumprimos a meta. Mas o problema não foi isso, não foi o trabalho da equipe ou do indivíduo, sei lá quem seja. O problema é que a meta foi colocada de maneira irrealista e a gente não tem essa bola de cristal para prever o futuro. Agora, pode acontecer o contrário também. A gente está aqui, a situação dá para chegar aqui, mas a gente colocou uma meta achando que era uma meta agressiva, né? Chegamos aqui, maravilha, o que acontece em seguida? Cumprimos a meta. Mas o que aconteceu na prática? Deixamos de coletar todo isso aqui de benefício, né? de buscar isso aí, de colher todo esse benefício. Então, como eu vou discutir aqui, né, mais adiante, e também em vários outros vídeos que se você acessar o canal resolve.guru, tem vários vídeos sobre esse tema aí, dá uma olhadinha lá. Mas como a gente vai propor aqui, não devemos estabelecer uma meta numérica. A empresa não precisa de metas numéricas, por incrível que pareça. Eu vou sustentar um pouquinho mais essa afirmação aqui. Ok, o R do SMART é que seja relevante, que seja um objetivo que valha a pena buscar. Tudo bem, isso aí está ótimo, tem que ser mesmo assim. E outro ponto de crítica aqui é esse T, né? Time bound, ou seja, com uma janela de tempo, né? Um prazo definido. Okay? E aqui a crítica de novo é a seguinte, ó, né? Será que nós sabemos quanto que nós vamos chegar e, além disso, em que tempo? Tá certo? Como as coisas que estão no horizonte curto de tempo são mais previsíveis, tá certo? Colocar esse T aqui no SMART, tá certo? Leva as pessoas a se focar mais no curto prazo, que é onde eu tenho um certo grau de visibilidade, né, no curto prazo. Lá no futuro, só Deus sabe, né? Então essa é a crítica que eu faço aqui. O que a gente propõe no lugar, né? Bom, antes disso, antes da proposta, estava me esquecendo desse ponto aqui. Então, quando o pessoal propõe o SMART, o que está aqui atrás, né? Quais são essas premissas de fundo do SMART? Na minha opinião, uma delas é essa. O que não é medido de forma quantificável não pode ser gerenciado. Essa premissa é, no mínimo, questionável, se não é falsa. Tá? Nem sempre, como eu falei aqui, o que é importante
é mensurável, né? Dá para medir. Às vezes não dá, tá certo? Certas coisas, especialmente quando você entra na área mais soft, assim, de comportamentos, de relações humanas, não dá para medir facilmente. No entanto, você pode avaliar como é que essas coisas andam, né? Só para dar um exemplo. Outra premissa de fundo é que nós sabemos a priori quanto pode ser melhorado em uma determinada situação. Como eu já vinha discutindo, isso aí não é uma verdade, é uma premissa falsa, tá certo? Não é possível saber, porque normalmente nossos objetivos, os resultados que a gente obtém, estão sujeitos à interação de N variáveis e não é assim tão simples. Se fosse simples, nem valeria a pena a gente se preocupar com isso. Ok. Terceira premissa de fundo, essa aqui, que inclusive eu acho que é mais grave, né? E praticamente não questionada, é a seguinte, que se a gente não forçar, se a gente não impuser uma meta numérica, um numerinho para as pessoas, elas não movem o traseiro. O que não é verdade, tá? Isso é o que eu chamo de o paradigma da indolência humana, achar que as pessoas são naturalmente apáticas em relação ao trabalho e que só vão se mover se você fizer uma pressão, exigir delas um cumprimento de um número específico, ok? Bom, isso envolve muita discussão, eu já tenho discutido esse tema em alguns vídeos aí do canal Resolve.guru, sugiro que você busque lá e veja como complementa o que a gente está vendo aqui. Agora, vamos estabelecer aqui uma diferença importante, né? O cara pode estar pensando aí, poxa, mas então aí, se a gente não tem que ter um objetivo numérico, como é que é o negócio? Então, vamos esclarecer isso aí. Uma meta numérica não é a mesma coisa que um objetivo. Uma meta numérica específica é uma coisa e você ter um objetivo é outra coisa. Tem uma relação, mas não é a mesma coisa, tá? Exemplo de uma meta numérica. Aumentar as vendas da categoria A, de um certo produto, por exemplo, em 30% até janeiro de 2024. Esse seria classificado como objetivo SMART. Só que o problema é que você não sabe, né, exatamente, ou não tem ideia, né? Inclusive, a gente declara essas metas tipicamente antes mesmo de estabelecer o plano de ação. Ou seja, outra premissa que está aqui atrás, né? Que é a declaração de uma meta numérica que vai fazer com que as pessoas se movam para atingir isso aí. Ou seja, é a declaração ou a imposição da meta numérica que vai levar à ação, quando é, na verdade, justamente o contrário, como eu comento um pouquinho mais adiante. Ok, então, esse exemplo de uma meta numérica é o que eu não recomendo fazer. Um objetivo seria, fazendo a distinção aqui, aumentar as vendas da categoria A. Né? Então, estamos analisando o indicador, estamos vendo que esse produto, né, as vendas não reagem, estão caindo ou estão estagnadas. Então, é lógico colocar um objetivo, precisamos aumentar as vendas da categoria A. Pronto, está aí o objetivo, está suficiente para orientar a ação de uma equipe competente, ok? Então, o que eu considero importante, né, na declaração de um objetivo? Deve cumprir esses três componentes aí. Primeiro, um sentido de melhoria. Tomando esse exemplo aqui, aumentar. É uma coisa que eu quero fazer, quero aumentar, quero manter, né, quero diminuir, depende do objetivo que a gente está querendo medir. Então, tem que ter o sentido da melhoria. Isso é suficiente para dizer às pessoas qual é o sentido, para onde que a gente vai. Segundo, que seja um objetivo numérico mensurável. Nisso aí estamos de acordo com o SMART. Terceiro, né, que estabeleça o foco de ação. Tá certo? Ok, eu quero melhorar esse objetivo, essa meta, esse indicador numérico, atuando em que cenário, né, suficientemente específico, em que processo, em que produto, em que área, o que seja. Né? Então, resumindo, não é necessário a especificação de uma meta numérica e nem é recomendável. Um vídeo que eu me lembro aqui que está no canal, que é um vídeo até com bastante visualizações, é o vídeo Sua empresa não necessita de metas numéricas. Busca lá no canal. Se eu lembrar, eu vou deixar o link aí na descrição, ok? Dá uma olhada lá. Ok, alguns exemplos de objetivos que cumprem esses três requisitos, né? Por exemplo, reduzir o número de incidentes de segurança na planta. Aí estão os três elementos. O sentido de melhoria, reduzir. O indicador numérico,
né, o número de incidentes de segurança e o foco da ação na planta X, ok, na fábrica tal. Outro exemplo, aumentar a produtividade no processo X. De novo, tem esses 3 elementos para você ter um objetivo claramente definido. Então essa é a minha recomendação com relação a objetivos. Agora, reconheço, a discussão é profunda, né? Muito mais do que para justificar essa minha recomendação, porque a gente tem uma prática muito arraigada, né, de estar atado a metas numéricas desse tipo aqui, né? Aqui vão alguns esclarecimentos com relação a essa orientação aí. Primeiro, não declarar uma meta numérica não significa que a gente não tenha um objetivo, como eu acabo de declarar aí, né? Esclarecer no slide anterior. Não, a gente pode ter objetivo sim, mas não necessariamente uma meta numérica específica com tempo, essas coisas. Então a meta é a excelência. E nós vamos tirar o máximo proveito da situação, tá certo? No menor tempo possível. Vamos fazer todo o esforço para obter o melhor resultado possível no menor tempo possível. Essa é a meta. Não significa também, não declarar uma meta numérica, não significa que não haja planejamento. Pelo contrário, vai intensificar o nosso esforço de analisar, de entender uma dada situação, para daí definir as ações que vão ter esse maior impacto que a gente está buscando. Okay? Também não significa que não haja controle e acompanhamento. Então vamos deixar tudo aí, cada um faz o que quer. Não, tem que haver um controle. Como é que a gente está indo? Como é que esse indicador sobre o qual nós estamos atuando, como é que ele está reagindo, okay, ao longo do tempo? Então sim, deve haver controle, até porque, como a gente viu lá nos slides atrás, aí, né, dizia o Jurana, a boa gestão é planejar, controlar e melhorar. Então sim, envolve o controle. Mas, se por questões culturais, tá certo? A empresa, ou a pessoa, ou a área, o gerente, decide, não dá para fazer essa mudança de paradigma, eu tenho que especificar uma meta numérica, então, pelo menos, atribuí-las a processos ou projetos empresariais, não a indivíduos. Tá? Porque os resultados relevantes que a gente obtém de criação de valor no sistema de negócio, como a gente vai desenvolver um pouco mais adiante, são sempre de processos que envolvem várias áreas da empresa. Ok, concluo aqui a seção 1, fundamentos, né, sobre essa questão de indicadores, com algumas diretrizes e dicas gerais, antes da gente partir para a próxima sessão. Então, os nossos objetivos, né, os indicadores associados a eles, devem estar alinhados em concordância com os objetivos do negócio como um todo. Senão, cada um está puxando, né, para um lado. Né? Outro ponto, os indicadores devem expressar resultados de processos transversais de alto impacto para o negócio. Afinal, é isso aí o que importa para os stakeholders de um sistema de negócio, as partes interessadas. Devem esses indicadores ser uma expressão numérica, uma forma de medir o cumprimento da finalidade desse processo transversal, né, de criação de valor. E essa finalidade deveria estar previamente definida, deve estar clara para todos os membros da equipe do processo, né, deve estar já definida. Porque ela essa frase, né, de finalidade é que define para que existe o processo, qual é a razão de ser do processo. Então, se o processo existe para cumprir essa finalidade, como é que a gente vai saber que ele está cumprindo essa finalidade? Identificando aí um indicador, né, numérico que está diretamente associado ao cumprimento da finalidade. Ok. Os indicadores também, como eu já venho reforçando aqui, devem ser entendidos como resultados do trabalho em equipe e não de indivíduos isoladamente. Isso porque é impossível criar valor de maneira isolada, né? Como eu já comentei antes, em áreas específicas, áreas isoladas do negócio. Sempre a criação de valor vai envolver, né, várias áreas, vários cargos, né, para que as coisas possam acontecer de maneira importante. E aqui, se a gente parar para pensar, ao contrário do que se pratica, né, colocar primeiro o número para forçar a ação, é justamente o contrário. São as ações bem planejadas, né, de gente competente, que analisa a situação com base em boa informação, gente competente, com
capacidade de interpretar e definir ações de impacto, são as ações que levam os resultados aos números e não o contrário. E frequentemente, como eu tenho observado, os resultados são surpreendentes quando as pessoas são competentes, quando tomam o tempo para fazer análise e decidir o que fazer e quando implementam de maneira organizada, priorizada, disciplinada as suas ações. Então os números realmente, com frequência, surpreendem, né, as expectativas mais otimistas. E, finalmente, desenvolver essa ciência organizacional de levantar os dados, interpretar os resultados, compreender as causas por trás do que a gente está observando e planejar, né, com base no nosso conhecimento, ações de melhoria, né? Isso aí é mais importante do que o resultado em si, se cumpriu ou não uma meta, né? Essa dinâmica de uma equipe de trabalho, né, de interpretar, entender e agir, isso é mais importante do que o resultado em si, porque isso é uma capacidade, é uma habilidade que vai ser usada em qualquer outra situação no futuro e de maneira cada vez melhor. Ok. Vamos agora à seção 2, interpretando a variação. Para começar com uma situação assim, suponha o seguinte: você é responsável por uma equipe de vendas, suponho que você é um gerente de vendas, e aqui estão dados de vendas. Cada ponto aqui são as vendas semestrais de cada vendedor. Você tem aqui os dados de toda a equipe em 3 regiões, né, 3 cidades, por exemplo, A, B e C. E aqui você tem cada pontinho comparado com relação a uma meta, se cumpriu ou não e quanto cumpriu, se deixou de cumprir, né, foi menor que a meta ou excedeu a meta. Aqui estão esses resultados. Cada um corresponde a um vendedor, cada pontinho. O que você faria num caso assim, interpretando esses dados? Você é o responsável, né, de orientar a sua equipe. Não sei se é o seu caso específico, mas, bom, primeiro pensa aí um pouquinho, o que você faria olhando para esses dados? Tá? Pausa o vídeo, pensa um pouquinho. Ok, não sei se é o seu caso, mas a maioria dos gerentes faria o seguinte: poxa, olha só, né? Esses 2 caras aqui, né, os vendedores A6 e A10, poxa, esses caras venderam muito, superaram, né, mais de 20% aí a meta, né? Poxa, que tal a gente fazer um reconhecimento especial para esses 2 aí, né, para servir de inspiração para os demais? E mas do outro lado aqui, olha só, esses 2 carinhas aqui, o B9, tá, e o C11 foram os que menos venderam, não conseguiram cumprir a meta. Que tal fazer uma pressãozinha em cima desses caras, né? Precisa fazer uma cara feia aí, algumas palavras duras, para dar essa injeção de ânimo para ver se eles reagem, né? Tenho certeza que isso seria uma reação típica diante desses dados aí, né, de resultado de vendas. Agora, vamos daqui para frente, né, introduzir algumas técnicas. Talvez você já conheça isso, né, redunde aqui, mas eu vou assumir que quem está vendo esse curso aqui não sabe essas coisas que eu vou falar, ou sabe pouco. Então, vamos dar algumas dicas, tá certo, que possam melhorar a nossa interpretação desses dados e, portanto, de melhor interpretação, tomar melhores ações. Vamos lá, então. Então, o que você está observando aqui é variação. Temos variação, temos variação, temos variação, né? Difícil aí ter resultados exatamente iguais. Esse é o típico que a gente observa em qualquer coisa que você vai medir. Ok, então é fundamental saber interpretar o que está acontecendo, saber explicar essa variabilidade, tá certo? E aí é que é necessário esses conceitos que eu vou colocar aqui, né? Para introduzir o conceito, eu vou fazer aqui uma simulação, é isso que eu faço nos cursos presenciais aí, que tem a sua origem lá, né, com Walter Schubert, criador dos gráficos de controle estatístico de processo, tá? Eu peço para a pessoa escrever, né, 5 letras A's cursivo, tá? Então a pessoa vai lá, escreve, por exemplo, numa folha de flip chart. Eu tenho aqui, né, as 5 letrinhas escritas pela mesma pessoa, nas mesmas condições. Então aqui eu estou chamando de condição A. Aí
eu peço para essa mesma pessoa escrever numa outra condição, onde eu vou introduzir aqui algum elemento que tende a variar. No caso de um flip chart, por exemplo, né, que tem aquela estrutura, a pessoa começa a escrever e eu começo a balançar, às vezes a empurrar a pessoa. Então já é uma outra situação, é a mesma pessoa tentando produzir o mesmo resultado, mas só que agora tem eu atuando como uma causa externa, e aí a coisa sai diferente. Né? Ela está tentando fazer os as bonitinhos como na condição inicial, mas eu estou sendo esse fator de perturbação e sai essas coisas aqui. Ok? Tá. E aí vamos tirar conclusões dessa simulação aí. É o que eu chamo de leis da variação. Né? Primeiro, todo o processo varia. Né? Mesmo nessa situação onde a pessoa está calma, está tranquila, está procurando caprichar nas suas letrinhas A aí, você pode ver que existe variação. Todo o processo varia. Não tem aqui nenhum A idêntico ao outro. E isso acontece com qualquer coisa que você medir, qualquer processo, né, que você estiver medindo. Sempre tem variação. Ok. Então, essa é uma lei da variação. Todo processo tem variação intrínseca. Tá? Por conta disso, é impossível prever em que o próximo resultado será diferente. A gente sabe que varia. Só que a gente não pode dizer, se escrever um A mais aqui, um sexto A, como que ele vai ser diferente? Vai ser mais aberto, vai ser mais fechado, vai ter uma caudinha mais longa? Não sabemos. A própria pessoa que tá fazendo isso aqui não tem condição de dizer, a menos que ela distorcione, né, a coisa, mas ela tentando fazer as exatamente igual, mesmo que ela sabe que vai ter alguma diferença, ela não consegue dizer onde está essa diferença. Okay? Agora, embora você não consiga prever um resultado individual, como é que ele vai ser, interpretando um conjunto de dados, né, que vem desse mesmo sistema de causas, que nesse caso é a pessoa, por exemplo, Maria. Maria está escrevendo letras A. É um sistema de causas. Olhando aqui, dá para reconhecer a cara dessa variação. Varia sim, mas dentro de um padrão conhecido. Ah, inclusive colegas de trabalho, né, conseguem reconhecer a letra do outro, né? Então, por exemplo, tá aqui, ó, tá variando sim, mas essa aqui é a letra da Maria, ok? Então, resultados gerados por um sistema estável de causas variam sim, mas conforme um padrão previsível, um jeitão natural de variação. Agora, quando esse sistema de causas, que tem sua variação natural, sofre perturbação externa, então o padrão de variação varia, passa a ser o que nós chamamos de variação especial. Né? E aí eu consigo dizer o que está acontecendo. Mas por que parou de fazer usar desse jeito aqui? É porque o fulano lá estava empurrando o flip chart na hora que estava escrevendo, ou me deixou nervosa, alguma coisa, me empurrou, alguma coisa assim. Né? Então, essa aqui é a distinção, né, que a gente pode fazer e as conclusões que a gente pode sacar dessa comparação aí, dessa simulação. Então vamos definir aqui formalmente os dois tipos de variação que aquele exemplo ajuda a ilustrar. Uma é a variação comum, essa variação natural, tá certo? Que faz com que a variabilidade, que existe sim, seja previsível. Os dados tendem a variar seguindo uma distribuição, usando um termo estatístico aqui, uma distribuição de valores. Por exemplo, se você coletar de um mesmo processo, sujeito o mesmo sistema de causas, estável, você coletar um monte de dados, fizer um monte de medições, você vai ver que esse típico comportamento aqui, se for uma variável contínua, você tem uma tendência central, né? E em torno dessa tendência central os dados vão variar também segundo uma certa lei de variação. Claro, quem já estudou estatística, o mínimo aí, sabe que isso aqui é uma distribuição normal, muito frequente, tá? Mas eu não quero entrar aqui nos detalhes técnicos, né, mais estatísticos. Eu vou deixar depois um material complementar para os mais curiosos, mais aficionados. Ok. Então, conclusão aqui, né? Quando existe apenas atuando sobre um processo a variação natural ou variação comum, a gente diz que o processo está sob controle. Não quer dizer que esse termo, né, esse jargão, não quer dizer que alguém está fazendo o controle do processo. É um termo histórico aí, está sob controle, né?
sob controle porque ele diz está sob efeito apenas das causas naturais de variação. Então aí quando isso acontece, existe essa padrão de variação previsível, ok? E a gente pode usar esse conhecimento, estudando esses dados e essa forma de variação, a gente pode, e aí se desenvolve toda uma área da estatística que se chama CEP, Controle Estatístico de Processos, cujos conceitos básicos a gente vai tomar em conta aqui. Então, geralmente, né, a gente pode fazer um gráfico e usar esse comportamento esperado do processo quando as causas de variação comum estão presentes, e só elas, a gente pode usar isso como uma forma para monitorar o desempenho futuro do processo. Então, tomando como base essa distribuição que resulta da variação natural, caracterizada aqui por esses dois parâmetros, né, μ, a média da distribuição, e sigma, o desvio padrão, tá certo? A gente pode definir essa zona esperada de variação. A gente pode, a partir da linha central aqui de um gráfico, que seria, né, o correspondente à média, a gente estabelece essa zona esperada de variação. Então você tem aqui a média mais 3 desvios padrão vai estabelecer um limite superior de controle. A média menos 3 desvios padrão vai estabelecer um limite inferior de controle, controle estatístico. Entre o limite inferior de controle e o limite superior, aí está, a rigor, né, se é uma distribuição que a gente diz distribuição normal, 99,73% dos dados, se nada está interferindo no processo, a variação vai estar dentro desses limites aqui, né, 99%, né, 98%, 99%. Aí dentro, né? Aproximando. Ok. Então a gente usa esse fato para fazer o controle do processo. Tá? Mais detalhes sobre isso no material complementar que eu vou colocar aí. De maneira que se vocês têm essa informação prévia de um processo, estudando o comportamento histórico do processo, tá? E com a ajuda um pouquinho mais, alguém mais técnico em termos de estatística, você consegue estabelecer esses limites. E se você, de repente, está monitorando o processo, você tem um ponto fora dessa região, desconfia. Desconfia porque, muito provavelmente, esse ponto aí, existe alguma causa especial, alguma coisa externa entrou e interferiu no processo nesse exato momento. Se você faz essa monitoração aí a tempo, né, você vai conseguir identificar a causa e tomar uma ação oportuna. Ok. Então, resumindo aqui, né, quando o processo está estável, apenas variação natural, os dados variam, né, entre o limite inferior e limite superior de controle, e a probabilidade de que eles estejam dentro dessa faixa é de 99,73%. Quando o valor está fora desse intervalo, portanto, a gente suspeita que alguma causa especial está atuando, o processo, a gente diz que está fora de controle. Ok. Bom, já definimos aí a variação comum, agora vamos definir variação especial, causas especiais. São causas alheias ao conjunto das causas comuns, são causas externas. Elas surgem ocasionalmente, está uma diferença. As causas comuns estão todas, são muitas, né? Estão sempre presentes. Já as causas especiais, realmente é uma causa que entra, né, esporadicamente no processo. Então não estão presentes o tempo todo ou apenas afetam alguns resultados. E por esse fato, geralmente elas podem ser facilmente detectadas, isoladas, né, identificadas e, portanto, eliminadas, porque a variabilidade que elas provocam, né, o comportamento é bem distinto da variação comum. E aqui está uma frase interessante, né, com base na experiência, né, do guru Dr. Deming. Ele afirmou o seguinte: 94% dos problemas e oportunidades de melhoria, portanto, se devem às causas comuns, apenas 6% se devem às causas especiais. Tá? Isso para a grande maioria dos processos, né, empresariais. Bom, isso nos leva a concluir, né, que quem seriam então os responsáveis primários pelo desempenho de um processo? Se 94% são essas causas comuns, o que está por trás dessas causas comuns? Está aí a infraestrutura do processo, a tecnologia utilizada, né, a formação, o perfil do pessoal, a competência técnica das pessoas. Quem é que define tudo isso aí? Né? Desde a compra de máquinas, equipamentos, contratação de pessoal. É a gerência.
né? É a direção da empresa, é a gerência. Na mão deles é que está aí o maior potencial para fazer melhoras estruturais, né, no desempenho dos processos. Apenas 6% se deve às causas especiais. E quem é que está em melhor posição para controlar? É importante também controlar e melhorar essas causas especiais, detectar e robustecer o processo contra essas causas especiais. Quem que está em melhor posição de fazer isso aí? O pessoal que está lá no dia a dia, porque na hora que a causa especial entra no processo é que deve ser tomada uma ação, e esse pessoal está aí na cara do processo, contando com informação a tempo, eles podem atuar mais eficientemente. Agora, quando entra uma causa especial, ela está interferindo no processo, o que acontece? Elas mudam aquela distribuição natural do processo, seja atuando sobre a média ou a variação, ou as duas coisas, né? O processo, a gente diz, torna-se imprevisível. Se a coisa pode ir para qualquer lado, a média ou a variabilidade, então fica imprevisível. Diferente da situação onde estava tudo numa faixa previsível de variação. Ok, então o que a gente pode fazer? Por que é importante fazer essa distinção entre causa comum e causa especial? Saber quando que eu estou diante de causa comum e quando estou de uma causa especial. É importante fazer essa distinção porque a linha de ação é completamente diferente. Se existem as causas especiais, existem evidências de atuação de causas especiais, né? Elas são fáceis de detectar, né? Monitoramento frequente vai levar a detectar oportunamente essas causas especiais. A explicação que a gente dá, né, para dizer, olha, é isso que está acontecendo, né? Explicar a causa é geralmente mais simples. Devem ser tratadas imediatamente, porque normalmente elas entram, fazem um estrago por algum tempo no processo e saem, né? Então tem que aproveitar essa janelinha aí, onde ela está atuando no processo, para, com informação fresca, detectar e tratar imediatamente, tomar uma ação corretiva e preventiva. Ok, esse eu já comentava, né? A melhoria está normalmente sob o controle dos atores do processo, pode ser desencadeada no dia a dia, tá? Agora já as causas comuns, né? A sua análise requer um conjunto inteiro de dados, não é um ponto isolado que a gente vai decidir o que fazer, tá? E em quantidades suficientes, então você precisa de armazenar um conjunto de dados, uma massa de dados, para poder interpretar, né, corretamente sobre as causas comuns. A análise é bastante mais complexa. Atuar sobre as causas comuns requer mais conhecimento, né? Conhecimento profundo e visão global do processo. Okay? Normalmente, para você mudar o jeitão natural de variação do processo, você precisa fazer mudanças estruturais no processo, tecnologia e várias outras coisas, tá certo? Recursos. E isso, como eu já vinha comentando, está nas mãos da gerência tomar esse tipo de decisão. E especialistas, né, do processo. Ok. Se a gente confunde uma coisa com a outra, estamos sujeitos a dois tipos de erro, né? O erro que a gente chama tipo 1 é confundir variação comum pensando que é variação especial, tá? Então você vê uma variação, um ponto que se afasta do comportamento médio esperado ou de uma meta, né? E você já pensa, alguma coisa está acontecendo. Consequências de fazer esse tipo de erro, quando na verdade é pura variação aleatória, variação natural. Consequência de fazer esse erro, pensar que variação comum é variação especial, a gente tende a interferir indevidamente no processo. Isso vai fazer com que aumente a variabilidade do processo devido a essa intervenção, né, incorreta, em momento não apropriado. É o que em inglês a gente chama de tampering, né? Estamos aí fazendo essa interferência, ingerência indevida. Aí a gente, por ignorância, por fazer esse tipo de erro, a gente passa a ser a causa especial, tentando melhorar algo que estava aí sob controle, tentando atuar de maneira isolada. Pior, de tanto fazer isso aí, a gente tem uma sensação, porque você intervém no processo, claro, ele por variação natural vai mudar, né? Se está muito feio, é difícil ter outro resultado feio, você intervém e o próximo resultado, não porque você interviu, mas por mera variação natural, vai ser para baixo, né? Vai ser melhor, por exemplo. Okay? Então você acha que foi você que fez a melhoria. Então te dá essa falsa sensação de controle, de dinamismo, gente que reage, né, às coisas, mas é totalmente ilusório, né?
Perda de tempo e recursos, ou seja, fazer essa interferência indevida, cometer esse tipo de erro, consome tempo, consome recursos, né, causa ilusões, tá? E a gente está com isso perdendo um tempo e recursos valiosos que podiam ser direcionados para coisas mais importantes, mais efetivas. Perda de produtividade, né, por conta de desperdiçar tempo e recursos. E como não dá em nada, né? A coisa volta a acontecer, você acha que tinha resolvido, mas na verdade não resolveu, tá certo? Então isso causa ao longo do tempo frustração, desorientação do pessoal, tá? Até ceticismo com relação à gerência. E fazer outro tipo de erro, né? Erro tipo 2 é confundir variação especial pensando que é variação comum, né? A variação é especial, nessa hora você deveria ir lá no processo e saber o que está acontecendo, né? Para poder agir. Mas você fala, não, isso é assim mesmo, de vez em quando acontece isso e tal. Então nós estamos aí desperdiçando uma oportunidade de melhoria, uma oportunidade de aprender mais sobre o processo, né? E a gente, pior, vai desenvolvendo um hábito, né, de convivência pacífica com problemas, tá certo? Isso é assim mesmo. E vamos perpetuando e até vamos programando, né, colocando nos planos, né, absorver os desperdícios que isso aí ocasiona ao longo do tempo, a gente coloca até no orçamento. Então, várias consequências aí de não fazer esse tipo de cometer esse tipo de erro. Ok, então, vamos aplicar esses conceitos, né, na qualidade das decisões naquele caso que eu propus no início. Então, a partir dessa variação aqui dos dados, ok, nós podemos calcular os limites de controle estatístico. Por exemplo, aqui, para a região B, com base nessa variação aqui, eu calculo a média, eu calculo o desvio padrão, né? Não vou entrar nos detalhes aqui de como é que faz isso, as fórmulas estão nesse material complementar aí. Média mais 3 desvio padrão tem o limite superior de controle, média menos 3 desvio padrão tem o limite superior de controle, né? Dá para ver mais claramente isso aqui. Tá? Então, tudo que acontecer dentro desses limites é variação natural do processo, totalmente esperado. Só o que sai fora é que a gente pode suspeitar. Aqui no caso da região A, a média está aqui, limite superior... Perdão, a média está aqui, limite inferior está aqui, limite superior está fora aqui do gráfico, é simétrico, está aqui para cima. E o mesmo acontece com a região C, que como tem muita variação, desvio padrão é alto, então o limite superior está aqui para cima, o limite inferior está aqui para baixo. Ou seja, primeira conclusão aí, tá certo? Com exceção desse ponto, todos estão dentro das suas zona de variação natural, certo? Não existe. Então, com isso, com essa informação, veja que a gente tomaria, naquela linha de ação inicial, tomaria decisões duplamente equivocadas e não só isso, deixaria de fazer o que tem que fazer, de atuar sobre certas causas especiais. Veja o seguinte, por exemplo, a gente estava pensando aqui no início de premiar esses dois vendedores, porque eles foram os que mais venderam em todo o semestre. Decisão equivocada. Muito provavelmente, dá até para afirmar, 99,76% de probabilidade, isso que eles conseguiram de resultado de venda é totalmente aleatório. Não depende deles como indivíduos. Depende de variação natural. Assim também, esse cara aqui que vendeu menos aqui da região A, não cabe nenhuma repreensão, nenhuma forma de suspeita sobre esse vendedor. Isso aqui é puro acaso, pura aleatoriedade, variação normal. Ok? Então aqui não tem nada de especial, os dados indicam, na região A. Na região C, mesma coisa. Não tem motivo para chegar aqui e botar cara feia para esse vendedor, porque isso aqui está dentro da variação comum. Isso é aleatório. No próximo semestre, pode ser que ele seja um dos que venda mais ou venda na média, né? Não é pela repreensão que a gente deu mal dada aqui que ele vai, por isso que aumentar as vendas. Não, é tudo aleatório. Então já vimos que o que a gente decidiria intuitivamente lá no início, sem esse critério estatístico de interpretação da variação comum e especial, já seria equivocado. Mas não só isso, a gente deixaria de perceber uma causa especial importante, né? Que é essa aqui, ó. Esse é o único ponto que indica claramente uma causa especial. Tá? Primeira constatação que a gente vê aqui, antes disso, né? Antes de comentar isso, é que vender nas regiões A, B e C são coisas diferentes, cada um tem o seu jeitão de variação, especialmente na região B. Talvez aqui, porque nós estamos entrando no mercado, ou porque aí a concorrência é muito forte, a gente vende menos, tá certo? E é mais difícil, então, vender na região B.
ok? Pela razão que seja. Portanto, aí já, né, estabelecer metas assim lineares para todas as regiões já é uma futilidade, não deveria ser feito. Mas, voltando aqui ao nosso caso, esse é o único ponto que indica uma causa especial. Esse vale a pena perguntar. O que aconteceu aqui? Chamar esse vendedor B1 aqui e falar, ué, escuta, você foi o único cara que teve um desempenho de venda significativamente melhor nessa região tão difícil que a região B. O que aconteceu? Como é que você explica isso? Tá? Aqui é pertinente essa pergunta. Não é pertinente aqui, a mesma pergunta para cá. Olha aqui, o fulano, né? Você aqui, vocês dois foram os que mais venderam, né? Por que isso aconteceu? Né? Essa pergunta aqui é a mesma pergunta que você faria para esse vendedor B1, mas aplicada aqui nesse caso ela é completamente equivocada. Nesse caso ela é apropriada. E vamos supor que a resposta aqui seja assim, sabe o que, chefe? Eu aqui, ó, o negócio aqui é difícil nessa região e eu desenvolvi uma técnica, uma abordagem com os clientes, uns argumentos de venda que está funcionando muito bem e eu estou conseguindo esse resultado por isso. Ah, que legal, então vamos aprender isso aqui, ação corretiva, ação de melhoria. Vamos passar essa técnica para os demais vendedores para melhorar o resultado global, né, das vendas. Ok, então isso, né, dá para ver só nessa pequena introdução que fazer a distinção entre variação comum e variação especial tem suas consequências e melhora muito a nossa capacidade de interpretar e, portanto, de agir sobre o processo.